Voltamos a apresentar o TV Câmara Entrevista, hoje com o tema Mulher Contemporânea, neste mês de março que celebra o Dia da Mulher. Para isso, estamos recebendo a psicóloga especialista em universo feminino, Ana Paula Góes. Antes da gente voltar com a Ana, a gente traz alguns dados da pesquisa do IBGE do terceiro trimestre de 2022. Essa pesquisa demonstra que mesmo nos setores de atividades em que as mulheres são maioria, em média, elas recebem menos. A gente começa com o rendimento ali geral, médio mensal das mulheres no mercado de trabalho brasileiro, que é 21% menor do que o dos homens. Ali nos serviços domésticos, na mesma área de trabalho, o salário é 20%, o salário das mulheres é 20% mais baixo que o dos homens. Na educação, saúde e serviços sociais, os rendimentos são 32%, abaixo dos recebidos pelos homens. A gente tem também outra pesquisa ali. A maioria dos domicílios no Brasil é chefiada por mulheres. Então, de 75 milhões de lares, 50,8% na pesquisa tinham liderança feminina, 49,2% com chefia masculina. Desses 50,8%, as mulheres negras lideravam com 21,5 milhões de lares e as não negras 16,6 milhões no terceiro trimestre do ano passado de 2022. Ana, como que essa desigualdade de gênero afeta a saúde mental da mulher? Começa pela dificuldade de entender que elas podem, né? A questão do empoderamento. A maneira que ela se vê. Então, a mulher já se vê reduzida, sabe, em relação a um homem, por exemplo. Elas já sabem que quando elas forem fazer uma entrevista de trabalho, elas vão perguntar para elas, você tem vontade de engravidar? Então, elas já sabem que já começa por aí, né, a dificuldade. É uma situação, assim, que os homens sempre estão à frente, né, o salário, as vagas. Tem todo um perfil, por exemplo, a mulher que ela quer ser militar, abre mais vaga para mulher ou para homem? Mais para homem, né? Então, a mulher sabe que ela sempre vai estar ali como segunda opção. Tudo. E Ana, quando a gente fala sobre esse cuidado da saúde mental, como que você observa? As mulheres têm tido esse cuidado maior com a saúde mental ou realmente não? Porque na prática, esse tipo de desigualdade de gênero acarreta ali um acúmulo de funções, né? A gente sempre fala dessa jornada dupla, então uma mulher que trabalha, ela chega em casa, ela ainda tem que trabalhar em casa. Em qual tempo que sobra para cuidar da saúde mental, para ter um autocuidado? Como que é isso? As mulheres têm tido mais essa preocupação? As mulheres costumam procurar mais o cuidado com o cuidado mental do que os homens. Mas isso por uma questão de saúde mesmo. As mulheres têm uma tendência a se cuidar mais do que os homens. Porém, normalmente, quando elas procuram um atendimento psicológico, normalmente elas estão esgotadas por conta de um relacionamento ou por conta de um relacionamento com os pais, por exemplo, normalmente com o pai, né? Então, elas procuram por causa de alguém. Muito difícil a mulher que procura o acompanhamento psicológico porque olha para si mesma e fala, não, eu realmente estou na fase da minha vida, né? Eu mereço me cuidar, eu posso me cuidar, eu devo desenvolver o autoconhecimento por mim, para um crescimento pessoal meu. Então é muito difícil. E sempre essa figura masculina, né, presente ali na vida da mulher, seja como agressor ou como uma forma de opressor, isso é muito interessante de se pensar também, né? Quando a gente fala sobre soluções, pensar também quem é o agressor, quem que é ali o protagonista disso tudo, certo? Sim. E às vezes, na maioria das vezes, esse agressor ele começa em casa, né? Começa com um pai agressor. E assim, normalmente o agressor não tá atrelado só a bater fisicamente, né? Tipo, dar um tapa no filho, né? Às vezes é a maneira que ele fala, pô, você é burra, menina? Você é gorda? Nossa, olha como você é feia. Isso é muito comum, bem comum mesmo. E aí essa menina, ela cresce, ela se torna adulta e ela tem um chefe abusivo. E ela acha normal. Porque é um chefe, ele é bravo normalmente, né? Ele é bravo, mas assim, ele me ensina tanto. Sabe? E aí começam os abusos, que pode evoluir até por um abuso sexual, por exemplo. Tá certo. Ana, a gente viu ali, desde a parte da linha do tempo e agora com a desigualdade de gênero, o quanto ali a gente tem uma diferença de classe social também, às vezes até de etnia. Então, por exemplo, enquanto as mulheres conquistavam o direito ali de estarem na faculdade, a gente ainda tinha a questão da abolição da escravatura.
E o quanto isso é diferente, né? Esses pesos que a gente ainda sente hoje. Para você que tem ali toda uma experiência profissional, todo um currículo, você observa que a questão da classe social, da etnia, interfere nesse entendimento do ser mulher na sociedade? Sim, inclusive na busca pelo atendimento psicológico. É muito maior o número de mulheres brancas que procuram atendimento psicológico do que mulheres negras. Não porque elas não querem, mas porque não têm condições financeiras, por exemplo, para poder... Acessibilidade, sabe? Não tem. E Ana, qual que é o nosso papel que você acredita nisso? A gente aqui sendo mulher, homens também, quando a gente observa esse tipo de desigualdade de gênero, talvez até racial, a gente tem ali, por exemplo, um feminismo talvez seja mais branco, mas aí como que a gente acolhe mulheres negras, mulheres indígenas, que têm realmente essas realidades diferentes? Primeiro, eu acho que a gente precisa começar a aceitar que existe uma diferença. Sabe? Porque eu vejo que existe muita negação. Não, imagina, não tem diferença. Tem bastante diferença. Então, começar pela aceitação de que não, realmente existe essa diferença. E eu acho que a gente precisa começar a acolher o outro, sabe? E fornecer formas, por exemplo, dentro da minha experiência clínica, eu faço alguns atendimentos que beneficiam essas mulheres que não têm condições de fazer. Foi uma escolha minha. Então, uma parte dos meus atendimentos, eu escolhi fazer isso porque eu sei que tem mulheres que não podem procurar, né, não conseguem pagar para ter um acompanhamento psicológico. É uma escolha minha. São pequenas ações, né, Ana? Agora, a nossa equipe foi às ruas para saber o que é ser uma mulher contemporânea para jacarienses. Confira agora no Nosso Povo Fala um pouquinho mais sobre esse assunto. Mulher para mim é ser tudo, né? A dependência, né? O respeito, como que eu posso falar para você? Igualdade, né? O que o homem pode fazer, a mulher pode fazer também. É saber lidar com muita coisa ao mesmo tempo, porque a vida anda bastante corrida. Enquanto advogada, graças a Deus, eu tenho trabalhado bastante e eu sou mãe também, né? Então, não é só a profissão, tem a questão da maternidade também. E existe muita dificuldade, ainda mais enquanto mulher lésbica, né, na sociedade. As pessoas sempre tentam estereotipar e colocar algumas pré-definições de padrão. Mas, independente de tudo isso, enquanto mulher de luta, eu tenho vencido. Mulher é tudo, né? A gente é batalhadeira, né? Eu acho que, vamos supor, se faltar um marido, a gente é pai, a gente é mãe, né? Dentro de casa, lá fora. Né? Para uma mulher responsável, eu penso assim. Eu acho que não tem limites. A gente que acaba se colocando limites. Eu me vejo hoje, eu tenho 64 anos, tá? Eu tenho 2 filhos que já viveram comigo, tá? E já foram embora. Agora, isso não impede o meu viver, a minha história. Legal, diferentes opiniões ali, diferentes visões. Para você, Ana, o que é ser uma mulher contemporânea? É poder ser quem quiser ser. Permita-se ser, tem uma tatuagem aqui, permita-se ser. É poder exalar a própria essência do jeito que entender que faz sentido. E ser respeitada, sabe? Em primeiro lugar, ser respeitada, porque a mulher ela não é respeitada, né? Quantas de nós a gente anda na rua, aí as pessoas ficam, os caras, né? Os homens ficam buzinando, acha que tem direito de pôr a mão, acha que tem direito de falar alguma coisa. Você coloca uma roupa curta, olha lá, ela... Então, assim, ser respeitada e se colocar no lugar onde quiser colocar. Lugar de mulher é onde ela quiser ficar e pronto. É uma forma de resistência também, né, Ana? Agora, você fala um pouquinho sobre permitir-se ser, e infelizmente a gente tem todas essas questões que às vezes dificultam, né, esse permitir ser. Ali no primeiro semestre de 2022, a gente tem um programa aqui no município que se chama Família Segura, que constatou que no primeiro semestre de 2022, mais de 140 casos de violência contra a mulher foi colocada ali como tipos de violência psicológica, patrimonial, física e sexual.
Ana, como que essa violência chega ali dentro dos atendimentos? Como que você observa que essa violência afeta no ser mulher ali, na pessoa que está sendo atendida? É aquilo, tudo começa em casa, né? Tudo começa na infância. A mulher, quando ela chega no atendimento psicológico e aí ela começa a relatar, a maioria delas não tem nem consciência que elas vivem uma situação de violência. A grande maioria não tem consciência. Então, começa tudo em casa, com um pai agressor, com um tio, com um avô, com um ambiente familiar que tem uma estrutura extremamente machista, né? Que favorece aquele patriarcado e tal. E aí, quando ela chega na fase adulta, que ela procura um atendimento psicológico, ela não tem consciência, porque aquilo é normal. Ana, a gente pode dizer que isso também é um dos motivos para tanta resistência, para recorrer ali, procurar ajuda, ou talvez se separar do agressor? Sim, muito, porque é normal para elas. Essa falta de autoconhecimento também, a gente pode dizer? Com certeza. Tá certo. Agora, Ana, quando a gente fala sobre isso, né, essa falta de autoconhecimento, de segurança, quais são as principais dicas ali que você dá para uma mulher que está em busca desse autoconhecimento, dessa confiança? Quais são as principais dicas ali, só para a gente fechar a nossa conversa? Leia muito. Leia, estude sobre feminismo, estude sobre qual o papel da mulher, estude sobre si mesma. Tem muitos livros de autoajuda, inclusive, sabe? Mulheres que Correm com os Lobos é um livro bem legal, né, para a mulher ler. Conversar com outras mulheres, buscar uma rede de apoio feminino, sabe? Ter referências de mulheres que conseguiram sair de relacionamentos abusivos, de mulheres que se destacaram de alguma forma, sabe? Então, procurar sempre se apoiar em outras mulheres e buscar autoconhecimento e fazer terapia. Fazer terapia. E tá aí também o conhecimento, as informações é sempre um caminho, né, Ana? Sempre. Muito obrigada pela sua participação. Muito legal um bate-papo aqui com outra mulher sobre esse especial sobre mulher contemporânea. Muito obrigada, Ana. Obrigada. Obrigada pela sua companhia também. O TV Câmara Entrevista vai ficando por aqui, mas vocês aí de casa podem reassistir essa e outras edições em nosso canal do YouTube. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. Lembrando que você pode fazer sugestões de temas por meio das nossas redes sociais, como Instagram e Facebook. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo encontro. Tchau!